Lugar nenhum. Como seria isso? E com quem eu acho que eu estou falando? Testando até onde vai seu comprometimento. Eu descobri que tinha câncer. Era um câncer vaginal. E quando olho para trás, para minha infância, com os estupros e todo o abuso infantil que eu sofri, percebo que uma das causas mentais do câncer é o ressentimento profundo que está guardado até que ele coma o corpo literalmente. Então, onde coloquei o câncer? Lembro-me de ter ficado horrorizada, como qualquer pessoa ficaria. Eu chamei meu professor e disse, Eric, eles me disseram que eu estou com câncer. E a primeira coisa que ele me disse foi, quem são eles? Eu disse, os médicos. E ele me disse, Louise, você não pode ter feito todo o trabalho positivo para matar o câncer. Então vamos fazer uma aproximação positiva. E eu me agarrei naquilo. Foi uma experiência de vida diferente. E eu fiz coisas que nunca tinha feito antes. Eu passei de alguém que come de tudo para uma pessoa naturalista. E também desintoxiquei o meu organismo e desintoxiquei a minha mente. E fiz muitas coisas. Eu tinha as ferramentas de trabalho. E eu disse a mim mesma, será dada uma oportunidade para eu praticar o que estou aprendendo. Eu direi às pessoas que elas podem curar qualquer coisa se elas tiverem força de vontade. E agora é a minha vez. Lembro-me de trabalhar com terapia e socar travesseiros, tirando a raiva de mim e essas coisas. Mas eu acho que o que eu fiz na época, que foi o mais importante para mim, foi o perdão. Eu comecei a investigar a infância dos meus pais e consegui descobrir a história deles. Eu pude entender de onde eles vieram. Eles sofreram coisas horríveis dos dois lados, de cada lado. Portanto, como eles poderiam educar uma criança pequena quando não tiveram o tratamento de que precisavam. Então, quando eu comecei a perdoar com a terapia, com a nutrição e tudo mais, em 6 meses, eu fui capaz de conseguir com que o estabelecimento médico concordasse com o que eu já sabia por dentro, que eu não tinha mais câncer. E quando isso aconteceu, eu soube que tudo pode ser curado. Eu soube porque eu tinha feito isso comigo. E todas as outras coisas aconteceram. Mas eu soube que todas aquelas afirmações e trabalho estavam fazendo isso por mim. E isso me deu uma crença extraordinariamente forte. Quando se tem uma crença forte, podemos fazer isso. Fui diagnosticado com uma condição dentro do meu organismo. E o médico me disse que alguma coisa estava crescendo, que devia ser um tumor cancerígeno. E eu fui embora, eu confiava no sistema médico, porque é nossa cultura, como fomos educados. E tem uma parte dentro de nós que diz, mesmo que eu tome um caminho holístico, eu vou deixar uma autoridade médica me falar o que está acontecendo, só por validação. Portanto, era a única oportunidade de colocar em prática tudo que eu já tinha aprendido. E era mais do que me concentrar em uma coisa que não estaria em meu corpo. Eu comecei a sentir que meu corpo era vital e saudável, mais do que me concentrar em fazer algumas mudanças. No entanto, pela influência da família e amigos, eu me submeti a um procedimento cirúrgico. Entrei na sala de cirurgia, fui anestesiado. E a última coisa que me lembro é de ter acordado com um médico olhando para mim e disse, o que está fazendo aqui? Você não tem nada. Tudo o que eu tinha feito foram práticas e princípios que aprendi viajando ao redor do mundo e eu os apliquei na minha vida e trabalhei com eles. Naquele momento eu tinha fotografias que mostravam que eu não tinha nada. Eu fui anestesiado e eles exploraram meu corpo sem nenhuma razão. Por isso eu posso falar com convicção. Eu posso olhar para qualquer cientista, um membro cético do público e posso olhar nos olhos dele com convicção e dizer, é assim que sei como ser verdadeiro na minha vida, que há um poder dentro do meu corpo. Os antigos dizem que é a força mais poderosa do universo. O filósofo Neville, do início do século XX, disse que há uma força dentro de cada humano com a qual nenhuma força terrena tem a menor influência. Fiz um monte de pesquisa de câncer. Eu queria descobrir quem tinha derrotado o câncer e qual era o denominador comum.
Então eu li um monte de coisas e descobri que o denominador comum era cada pessoa. Não importava qual tratamento escolheram. Eles ficaram bem porque mudaram o modo de pensar. Eu sabia que me abrindo fisicamente para o bisturi dos cirurgiões seria um adjunto para a minha cura e que eu precisava me abrir espiritualmente também. Seu corpo não é seu inimigo e é claro que todo mundo que experimenta a doença ou a dor nos ensina isso e pensamos, por que meu corpo está fazendo isso comigo em vez de, porque isso é meu e vou passar por essa experiência e vou mudar minha forma de pensar, sabe? Eu preciso amar meu corpo com isso. Eu agradeço por ter tido câncer, porque eu precisava despertar. Eu era o tipo de pessoa que sempre precisava, sabe, ter a prova bem na frente. Estou em remissão e sinto-me muito bem e nunca me senti melhor. Eu ainda ando diariamente, uso a afirmação que ela usava para o câncer. Eu me perdoo amorosamente, me liberto de todo o meu passado. Eu escolhi encher meu mundo de alegria, eu me amo e me aceito. Foi uma mudança de vida. Foi uma dessas coisas onde não só agradeço pela minha doença, porque no fim estou muito mais saudável do que eu era antes. Existe uma coisa realmente interessante que acontece quando alguém entende. Ele incorpora um meio positivo de pensar. Eles conseguem um equilíbrio hormonal para uma coisa. E sabemos que quando alguém está pensando com o coração, como quando vem um filhote ou um bebê dormindo e fazem, seu nível de DHEA aumenta e começa a equilibrar os seus hormônios. Mas uma coisa ainda mais importante acontece. O batimento inconstante do coração se normaliza e você entra nisso em um padrão de onda, como se pode ver no monitor cardiovascular. E esse padrão, na verdade, começa a equilibrar o corpo todo. Por isso, o coração é conhecido como o grande eletromagneto que, de fato, treina o resto do corpo. É o processo de pensamento. Os pensamentos são importantes. Os antigos fizeram a distinção entre pensamento, sentimento e emoções. E os sentimentos, que são o centro do nosso coração, causam um efeito que muda os campos elétricos e magnéticos do nosso coração, e esses campos mudam literalmente as coisas que nosso mundo é feito em volta do corpo. E o que a ciência está mostrando agora é que quando você pode mudar o campo do átomo, você pode mudar o átomo, e somos feitos desses átomos. Assim, quando colocamos sentimentos no coração, estamos mudando o campo que conecta as coisas de que tudo é feito e alteramos literalmente nossa realidade física, de modo que pareça miraculoso. Assim, esses pensamentos ou estado de relaxamento profundo ou outra coisa é o que o ilumina, causando resultados como a queda de estresse em hormônios, a normalização do açúcar no sangue, a queda da pressão sanguínea e o relaxamento de todos os músculos lisos. Isso é, de fato, um equilíbrio do sistema nervoso parasimpático e simpático. O parasimpático é o freio e o simpático é o combustível. E a maioria das pessoas nessa cultura tem o combustível o tempo todo com freios ocasionais. E ficamos assim. Quando os dois estão equilibrados, trabalhamos com eficiência e por mais tempo, porque você tem esse lindo equilíbrio yang. A tradição sânscrita tem 7 centros de energia, ou 7 sistemas de chakras com que trabalham. E eles dizem que os 3 superiores estão relacionados com os processos lógicos. Assim, quando pensamos em alguma coisa, desenhamos isso na mente, o relacionamento perfeito ou a paz entre as nações. Mas só convidamos isso para a nossa vida quando inspiramos o poder da emoção para esse pensamento. A emoção vem dos 3 inferiores ou dos centros criativos do corpo. Assim, quando inspiramos o poder da emoção em nosso pensamento, imbuímos esse pensamento em nossas vidas.